Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Física Aplicada B. Nós já vimos na aula passada, quando nós começamos a estudar termometria, grandezas macroscópicas, o que é temperatura, tá certo? As ideias iniciais de calor, o princípio número 0 ou lei 0 da termodinâmica. Nós paramos em 1.2, né? Veremos agora, então, 1.3. Não sei, esse barulho é construção aqui ao lado, tá? 1.3, onde eu farei uma síntese do que foi estudado nas nossas aulas síncronas sobre escalas termométricas. Escalas termométricas, tudo bem? Inicialmente, o que a gente pode falar é o seguinte, né? Que quando a gente varia a temperatura, o nível de agitação térmica, conforme foi falado na aula anterior, também varia, né? Mas só que essa variação, ela nem sempre é perceptível ao olho nu, né? Ou seja, externamente, tá certo? Então, como não é possível a medição direta da agitação térmica, né? Vou colocar aqui agitação térmica. Como não é possível a medida direta da agitação térmica, nós devemos utilizar um instrumento, né, conhecido por todo mundo como termômetro, né? Esse termômetro ele é constituído por um material cuja grandeza termométrica, que eu já vou explicar, ela varia regularmente com a temperatura e ela também é perceptível a olho nu, tá? Essa grandeza termométrica ela varia, eu posso dizer, é uma grandeza que varia biunivocamente, tá? Com a temperatura, tudo bem? Tudo isso daí foi explicado lá na nossa aula síncrona, né? E eu expliquei sobre as seguintes escalas. Vamos relembrar? A escala Celsius, a escala Fahrenheit, a escala Kelvin e a escala Remy. Tudo bem? Certo? Outra coisa que nós devemos saber também é que para nós graduarmos, né, uma escala termométrica, é necessário a gente tornar pontos de referências nos estados térmicos, né, que por sua vez eles sejam bem definidos, né? Lembrando que tudo isso daí foi explicado detalhadamente na nossa aula síncrona e nesse momento nós estamos vendo uma síntese, tá bom? Então, esses estados térmicos bem definidos e de fácil obtenção, claro, né? Eles são chamados de pontos fixos, tudo bem? Obtidos sob a pressão normal de 1 atm, tudo bem? Para o ponto de gelo, que é a fusão do gelo, nós consideramos esse como o primeiro ponto fixo. Para o ponto de vapor, o ponto de ebulição da água, nós consideramos isso como o segundo ponto fixo, tá certo? Agora vamos verificar algumas características das escalas que foram explicadas na aula anterior, né? A primeira escala, a escala Celsius. O que ela tem de que foi falado, né? O que foi falado da escala criada pelo físico Anders Celsius, tá? Primeiro que essa escala, ela adota o ponto de gelo 0 grau, tá bom? E o ponto de vapor 100 graus Celsius. Então é 0 e 100. Tudo bem? O intervalo entre dois pontos fixos, tá? Ele é dividido em 100 partes iguais, tá bom? Então, cada divisão dessa, ela corresponde a 1 grau Celsius.
O primeiro ponto fixo é atribuído o valor de 0 e o segundo ponto fixo o valor de 100 ponto aí de fervura da água. Vamos ver agora a segunda escala, que é a escala Fahrenheit, né? Daniel Gabriel Fahrenheit. Essa escala adota o ponto de gelo de 32 graus F e o ponto de vapor de 212 graus F. Tá? O intervalo entre dois pontos é dividido em 180 partes iguais, tá? Sendo que cada divisão corresponde a 1 grau Fahrenheit. Então, conforme falamos na aula anterior, o ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água 212 graus Fahrenheit. Tá? Vamos ver agora a escala absoluta, a escala de Lord Kelvin. Ela adota para o ponto de gelo 273 Kelvin e para o ponto de vapor 373 Kelvin. Tudo bem? O intervalo entre dois pontos ele é dividido em 100 partes iguais para a escala Kelvin, tá? Sendo que cada divisão corresponde a 1 Kelvin. As temperaturas na escala Kelvin, como eu falei na aula anterior, elas serão representadas pela letra maiúscula T, tá? Utilizando as devidas correspondências e utilizando as fórmulas termométricas, nós vamos para o próximo tópico, que é 1.4, conversão de escalas, né? Vou colocar aqui, ó, 1.4, tá? 1.4, conversão de escalas. Conversão de escalas. Nós fizemos uso da fórmula termométrica que foi explicado, né? Foi explicado aí nas aulas anteriores, que é essa expressão, a temperatura que eu quero achar, menos a temperatura do primeiro ponto fixo, temperatura final, temperatura do inicial do ponto fixo. Tudo bem? É com essa equação, tá? Com essa equação 1, que eu encontro a relação entre todas essas escalas, tá? Entre todas essas escalas. A demonstração e a obtenção de todas elas você pode encontrar na nossa aula síncrona, que foi disponibilizada para todos os alunos, tudo bem? Então, utilizando essa fórmula para a escala Celsius, por exemplo, para a escala Celsius, aqui ó, Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius, vice-versa. Como é que fica a equação que relaciona ambas? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 dividido por 9, tá? Vou chamar isso aqui de equação 2. Essa relaciona Celsius Fahrenheit e Fahrenheit com Celsius, vice-versa. Tudo bem? Qual é a escala que relaciona a Celsius com Kelvin, né? Celsius com Kelvin. Vamos fazer agora, né? Conforme nossos cálculos, né? Nós obtemos que TK é igual a TC mais 273, que é a minha equação 3. Tudo bem? A gente também fez a relação para a escala Rémy, né? Escala Rémy. Graus Celsius para Rémy e Rémy para graus Celsius. Tá certo?
o valor que nós obtemos, vocês lembram aí? TC sobre 5 igual a TR sobre 4. Está aqui a minha quarta equação. Tudo bem? Tá certo? Fizemos um exercício de aplicação imediata, né? Tá? E depois disso, nós verificamos o cálculo, né, das variações. Tá? Vou usar esse espaço aqui. Variações. A gente pode concluir nisso aqui, né? Quando nós calculamos as variações, às vezes as pessoas confundem, né? Calcula a variação de um sistema e ele pensa que essa variação é isso aqui, né? Que não é verdade. Ele pensa que essa temperatura ou essa temperatura são as variações, né? E eu mostrei lá na nossa aula anterior que isso não é variação. Variação é o que eu vou colocar agora, tá? Então, se eu quiser a variação entre Celsius e Fahrenheit, delta TC sobre 5, delta TF sobre 9. Está aqui a minha equação 5. Se eu quiser, aqui relaciona Celsius com Kelvin, eu obteria delta TC é igual a delta TK, que é a minha equação 6. E por último, Celsius e Remi, né? Aqui, né? Como é que ficaria? Delta TC sobre 5, delta TR sobre 4, que é a minha equação 7. Desculpa aí. Tudo bem? Para fechar essa parte, eu vou só falar da função termométrica, tá? Lembrando que a gente viu muito mais que isso na nossa aula síncrona, tá? Eu vou colocar aqui função termométrica. Eu acredito que já seja, eu estava explicando 1.3, 1.4, deve ser 1.5, né? Mas, independente dessa numeração, ao final farei um resumo de tudo, tá? Função termométrica. Para concluir, tá? Eu disse que não seria um vídeo tão extenso, tá bom? A função termométrica, tá, pessoal? O que a gente tem que saber sobre essa função? Função termométrica é uma função que relaciona a grandeza termométrica, né? Tá? Que para esse caso eu posso chamar a grandeza termométrica de um G, tudo bem? De um termômetro com a temperatura, tá certo? Então, o que ela faz? Ela relaciona a grandeza termométrica com a temperatura. É geralmente uma função do primeiro grau da seguinte forma, né? Eu vou colocar aqui, tá? T, né? É igual a x mais b, que adaptado ao que eu falei dessa grandeza termométrica, ficaria assim, né? T é igual a AG mais B. Tudo bem? Tá certo, pessoal? A grandeza termométrica pode ser altura, pressão, volume, etc. Tá? Então, no momento é isso. Se tiverem dúvidas, utilize o Google Class e o AVA para as perguntas, tudo bem? Pelo que eu estou vendo aqui, eu vou terminar essa aula, né? Mas vou dividir ela em mais de, pensei que seria 2 partes, mas acredito que serão 4 partes, tá certo?
até completar aí o capítulo 1. Acompanhe as nossas informações pelo AVE e pelo Google Class. Bons estudos e até a próxima aula.